מולד דוד אשר רואי לא יפסע בינות אשר יביטר יעלה מלוכו ינעלני נפשי השובר יעשני במקלם צדק למען שמו גם כי אלך בגית המוות לא ירח כי אתה עימך בשבתך ובשעתך ומה ירחמוני תעבור לפניו שולחן לגט צוררה מולד דוד אשר רואי לא יפסע בינות אשר יביטר יעלה מלוכו ינעלני נפשי השובר יעצני במקלם צדק למען שמו כי אלך בגית המוות לא ירח כי אתה עימך בשבתך ובשעתך ומה ירחמוני תערוך לפניו שולחן לגטו Shabbat Shalom a todos, meu nome é Bimoshe, 2 de abril de 2016, temos aqui o Salmo 23, em hebraico, né? Antes de a gente introduzir a continuação dessa série de estudos chamado Isaías 46, eu quero só falar algo sobre os Salmos 23, que em qualquer outra língua você não vai perceber, somente no hebraico, né? E assim diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me a veredas de justiça por amor do seu nome. Essa guia-me nas veredas de justiça, em hebraico, fala de ciclos de justiça, ciclos de verdades. Olha que interessante, a Torá é vista por ciclos. Então temos aí o ciclo do Shabá semanal, temos aí o ciclo das festas, né, anuais, temos o ciclo mensal dos meses, que é regido pela lua, né? Ou seja, a Torá é um ciclo, a Torá é um ciclo de justiça para nós andarmos nesse caminho. Então chegou cada 7 dias, você tem seu dia de descanso. Chegou as festas, dentro do período dela, você cumpre com essas festas, com esses ciclos. Temos o ciclo da Torá, de estudar porções da Torá semanalmente, e assim cumprimos com a mitzvah de andarmos na Torá, meditarmos na Torá
diariamente, todos os dias, no nosso levantar e no nosso acordar, né? Na nossa obra diária, nas coisas que nós temos que produzir, né? Por isso que lá em Efésios, no capítulo 2, somos salvos pela graça para cumprir os ciclos de justiça, né? Para andarmos nas obras já pré-determinadas pelo nosso Criador. Por isso que eu falo, quando a gente começa a ver o Paulo hebreu, nós vamos entender que a mente dele nunca foi uma mente greco-romana, e sim uma mente hebreia, né? Porque ele sempre está falando de conceitos hebreus, né? E não greco-romanos. Bom, hoje eu tive assim uma experiência tremenda, né? E por isso que eu resolvi fazer esse estudo assim meio de última hora, né? Eu fui numa sinagoga hoje, uma sinagoga, vamos dizer, semi-ortodoxa, e, claro, eles não creem, né, no advento do Mashiach, eles não creem no Messias de Israel, né, que seria o que já veio, né? Então, o mais interessante disso tudo é de estar no meio de pessoas que estão orando para a vinda do Mashiach, que estão dando as boas-vindas do ungido, porque, para quem não sabe, a Amidá é um conjunto de orações e mais ou menos são umas 20 orações ou mais, e cada ciclo da Torá, cada ciclo de Shabá, eles leem 2 ou 3, né? Ou às vezes, dependendo da sinagoga, até mais, né? E uma delas que me chamou a atenção foi uma oração chamada Kibbutz Galiut. Kibbutz Galiut está associado com o chamado dos exiliados, né? Então lá estou eu, né, que levei uma vida completamente afastada da Torá, até praticamente quase 8 anos atrás, né? Não sabia nem das minhas heranças, né? E essa sinagoga já estava aberta, né? Orando para que um dia eu fosse lá. E eu vou explicar por que isso. Olha que interessante isso. Vou começar aqui com o profeta Oséias 3, e olha essa profecia em relação ao próprio Mashiach, né? E olha o que diz aqui. Temos aqui Oséias no capítulo 3, né? Entendendo que o profeta Oséias é como se fosse uma relação do Eterno com a Israel, né? Israel chega a ser comparado até com por causa da sua infidelidade a uma prostituta, né? E olha que interessante no versículo 4. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal, sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Eterno, o seu Elohim, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Eterno e das suas bênçãos nos últimos dias. E o mais interessante é que a maioria dos membros dessa sinagoga, é uma sinagoga pequena, são sobreviventes do Holocausto, tá? Então, realmente, eles têm muita história para contar. E olha nessa outra tradução, no 5, olha como é que está. Posteriormente, voltar-se-ão para o Senhor, seu Elohim, e para o Messias. Então aqui o profeta entende que algo gradativo vai acontecer. Então, por exemplo, hoje, você não vê, eu pelo menos, eu já fui na casa de vários judeus, vamos dizer assim, israelitas, e eu não vejo ídolo na casa deles. Apesar que existem os que são judeus e são idólatras, né? Eles sabem que são judeus e eles têm ídolos caseiros, né? Eu já vi judeu com estátua de Buda, com um santinho disso, com um santinho daquilo. Mas não é isso que eu estou falando. Porque os que estão, pelo menos numa congregação, uma sinagoga, eles sabem o que é idolatria, entenderam o que é idolatria. Então, hoje, nós estamos vivendo justamente esse versículo 4 aí. Olha só. Hoje os israelitas viverão muitos dias sem rei. Israel não tem rei. Existe o Estado de Israel.
Porém, o Estado de Israel é um Estado laico que não reconhece a Torá, né? Então não tem rei, não tem um líder. Sim, nós temos o primeiro-ministro, né? Mas é um sistema ainda não teocrático, né? É uma visão parlamentar, né? Sem sacrifícios, não temos sacrifícios, não temos o templo, né? Sem colunas sagradas, essas colunas sagradas aqui está associada mesmo com a edificação, né? Porque lembrando que no segundo templo eles nem tinham a Arca da Aliança, mas mesmo assim era feito as ofertas, né? E Yom Kippur era cumprido da mesma forma e o Mashiach visitou o templo da mesma forma, né? Sem colete sacerdotal, ou seja, sem haver um sacerdócio levítico, né? O sacerdote levítico está suspenso há quase mais ou menos uns 2000 anos, né? Que não temos o sacerdote levítico, está suspenso, né? Sem ídolos de família, os que pelo menos entenderam o que é idolatria, não tem ídolos familiares, tá? Depois disso, os israelitas voltarão, buscarão o Eterno, o seu Elohim, e Davi, seu rei. Aqui nessa tradução de Davi, mas quando se fala de Davi, né? Tanto é que você tem uma passagem que o Mashiach está andando num lugar lá em Jerusalém e alguém chama ele de filho de Davi, né? Então, quando fala Davi, não é o Davi que morreu, mas sim o filho de Davi, né? A promessa que está em Davi, né? Que está exatamente em 2 Samuel 7, versículo 22 ou algo assim. A gente pode dar uma lida nisso aí também, né? E Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Eterno, né? Atrás das suas bênçãos nos últimos dias, né? E aqui no 5, posteriormente, voltar-se-ão para o Eterno, seu Elohim, e para o seu Mashiach. Então, vamos agora me associar, porque o que aconteceu hoje nessa sinagoga foi super engraçado, porque o que eu quero dizer é que eu levei uma vida completamente desregada, longe das promessas do Eterno, não cumprindo com nada do Eterno e com desencadear da minha vida certos eventos aconteceu e eu não imaginaria jamais, eu com 48 anos de idade, que eu iria numa sinagoga. Nunca passou isso na minha cabeça. Nunca, nunca, nunca. E nessa oração chamada Kibbutz Galiut, que eu vou colocar aqui agora e vou traduzir aqui. A Sheila me ajudou aqui com a tradução, que o meu computador às vezes ele não obedece. Então eu vou ler aqui a parte da tradução para vocês entenderem o que é que ele está falando aqui. Então eu vou colocar em hebraico aqui, vou deixar ele falar em hebraico aqui e eu vou traduzir o que ele está falando. Nas sinagogas, todas as orações, todas as prayers, né, são feitas em hebraico, né? Então, vamos lá, vou deixar ele ler aqui, ok? תקע בשופר גדול לחירותנו, ושנש לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. ברוך אתה אדוני, לקבץ נדחי עמו ישראל. Vou colocar mais uma vez. תקע בשופר גדול לחירותנו, ושנש לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. ברוך אתה אדוני, לקבץ נדחי עמו ישראל. Olha que interessante, agora eu vou traduzir aqui, né? Soe o grande shofar por nossa liberdade e levante uma bandeira para reunir nossos exilados e unir-nos em conjunto dos quatro cantos da terra. Bendito és tu, Adonai, que junta os dispersos do seu povo Israel. Então, veja bem, estou lá no meio dessa congregação e eles fizeram essa oração. E na hora o Eterno falou assim, você está percebendo o que está acontecendo aqui? Eles estão orando para que pessoas como você se unam a eles. E que o Eterno venha trazer e venha cumprir com a promessa de reunir o povo de Israel de novo.
porque o povo está no exílio, né? Só que eu acho que o que traria assim criaria uma grande confusão, né, para ele seria de eu falar quem é o rabino que está me ensinando, que está me instruindo, que está me mostrando a Torá, né? Se eu falar para eles que eu creio no que eles chamam de Jesus Cristo de Nazaré, né? Eu particularmente uso o nome Yeshua, outros têm problema com isso, outros não tem problema, mas eu uso o nome Yeshua. E se eu falasse para eles, deixa eu te falar uma coisa, sabe quem foi que me trouxe aqui? Foi o Yeshua, que morreu há 2.000 anos atrás e ressuscitou no 3º dia. Eu acho que ia dar um choque, né, na sinagoga. Então, como é que vai dar esse ajuntamento? E nessa oração está falando de um shofar. E lá no livro de Apocalipse também não está falando de 7 trombetas, né? Se entende-se que na verdade não são trombetas, são shofares, né? Que irão tocar. Paulo fala do que a igreja chama de arrebatamento, na verdade é um ajuntamento, né? Ou seja, você está vendo que o povo que não crê nele, que seria o povo judeu, tem um entendimento um pouco ofuscado sobre o que é esse ajuntamento e como é que vai se dar como é que vai se dar esse agrupamento de pessoas, tá? Porque eu entendo que nós estamos apenas no começo, tá? É uma coisa bem tenra, bem nova. Então temos aqui um cara que viveu uma vida completamente longe de uma sinagoga, passa não sei quantos anos, eu venho para os Estados Unidos, nunca entrei numa igreja no Brasil, depois de vários eventos eu vou para o sistema evangélico, passo anos lá, tá? Fui receber por uma babá ruim para Bedel, mas querendo ou não, essa babá deu uma comidinha, deu um remedinho, na hora foi lá, trocou a fralda, eu saí correndo pela rua, quase fui atropelado, e a babá foi lá e salvou e ajudou. E eu vou entender, com o decorrer do estudo, eu vou deixar claro o que é que eu estou querendo dizer em relação a essa babá. Quem é essa babá que eu estou falando? E essa babá está profetizada no próprio Isaías 49. Está falando sobre essa babá. Uma babá não muito boa, mas o Eterno não tinha um trabalhador melhor para contratar e contratou essa babá. Então temos aqui um lado, um povo que não consegue ver o Mashiach. E temos aqui um lado, um povo que vê o Mashiach, mas o Mashiach está com uma roupagem muito louca, ele é grego, ele é romano, ele odeia o povo de Israel, ele acusa os judeus, ele não gosta mais de judeu, ele deixou de ser judeu, agora ele come porco, ele celebra Natal, ele celebra tudo quanto é festa pagã, menos as festas do Eterno. Então temos dois povos, um povo que não vê o Mashiach por causa do testemunho desse aqui. E o outro povo que diz que vê o Mashiach, mas rejeita o testemunho da Torá desse outro povo que rejeita o Mashiach desse povo aqui, que na verdade é o Mashiach que na verdade acabou se autodesqualificando para esse povo que entende a Torá, que guarda a Torá, apesar de uma forma ainda meio que obscura, porém não consegue ver o Mashiach nesse povo aqui, porque esse povo rejeita a Torá. Então, realmente é uma bagunça tremenda. E hoje eu me senti assim, vendo assim, puxa vida, todas essas pessoas aqui tão perto e ao mesmo tempo não conseguem ver. Aí eu olho para o cristão, também está tão perto e também não consegue ver. E por 3 vezes hoje, não lembro qual foi as amidades que eles falaram, né? A palavra amidad significa levantar. Então, quando vai fazer essas blessings, essas orações, você levanta. Eles mencionaram o nome Yeshua, mas não é o Yeshua do Messias. É porque a palavra Yeshua significa o Eterno salva, né? Então, nas orações estão fazendo, então eles estão pedindo que o Eterno salvar o povo dele. Então, eles falam Yeshua 3, 4 vezes. Então, foi assim uma coisa assim bem surreal, bem surrealista de ver toda aquela coisa acontecendo, né? Por um lado está aqui o povo que rejeita o Jesus da igreja. E por outro lado tem um outro povo que rejeita a Torá do Mashiach. Então realmente é uma loucura isso. Eu não consigo entender bem o que está acontecendo, mas uma coisa eu tenho certeza, o Eterno não está sendo pego
de surpresa em relação a isso tudo, e o plano dele vai se cumprir. Entendeu? Isso eu posso garantir. Então, tipo assim, a maioria desses judeus que estavam lá são americanos, né? E eles ficaram assim super surpresos, porque o rabino me chamou. Ah, você é da onde? Você é do Brasil? Ah, então você vai levar a Torá, faz a procissão da Torá. Né? Para quem não sabe a procissão da Torá, o que significa isso? Se abre o armário da Torá, que chama o Aron HaKodesh, né? Que seria uma representação da Arca da Aliança, né? E você pega essa Torá, chama alguém convidado, né? Ou alguém ilustre, né? E eu me senti super honrado. Ele nem me conhecia. E ele me chamou e pegou e perguntou de onde eu era, cara, do Brasil, aquela coisa toda. Conversamos um pouquinho, começou o serviço. E ele falou: você pode levar a Torá? Eu falei: claro. Então, no meu entendimento da Torá, dessa porção da Torá, onde alguns falam, então com idolatria. Não, não é isso. Porque lá em Josué, o Eterno fala para Josué que esse livro não venha se apartar da sua boca. Medite nesse livro dia e noite. Perdão. E quando eu vejo eles abrindo aquela câmera, eu vejo o Mashiach saindo dos seus aposentos reais, né? Dos seus aposentos de rei, e sai e habita e anda no meio do povo. Estão entendendo? A Torá está lá andando no meio do povo. Quer dizer, de novo, o povo que não crê no Mashiach está dando sinais proféticos do que iria acontecer. Que a palavra tomaria uma forma humana, se revestiria de carne e habitaria no meio do povo. E tô lá eu fazendo aquela procissão, e o povo vem, toca na Torá e direciona, toca-se na Torá e direciona com a mão, né, nos lábios, em relação de que essa palavra desse livro jamais venha se apartar dos meus lábios, né? E o Messias próprio falou, né, quem crê em mim, né, de dentro de vós fluirá rios de águas vivas, né? Aí já tem uma outra versão do cristianismo que fala que a lei mata, né? E aquela loucura toda, né? Então realmente é uma bagunça e somente o Eterno para tentar restaurar isso. Bom, prosseguindo aqui no estudo, profeticamente falando, olha o que está acontecendo hoje em relação. Eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui se refere à casa de Israel, tá? Porque eu não chamo vocês de goins, de gentios, tá? Porque nós vivíamos como goins, hoje nós vivemos como o povo do Eterno. O povo do Eterno não come imundície, o povo do Eterno não celebra a festa pagã, o povo do Eterno descansa no dia que ele mandou descansar, o povo do Eterno celebra o que ele mandou celebrar. Então nós somos Israel. Nós não éramos, mas agora somos, tá? Então olha que interessante isso aqui, ó. O que está acontecendo em relação ao movimento cristão no mundo inteiro? Nós temos um grupo no WhatsApp que eu nomeei de forma provocativa, né, um grupo chamado Cristão em Crise. Né? Antes era Cristianismo em Crise, mas eu estou vendo que na verdade a crise realmente é do cristão. Né? Então, olha que interessante. Deixa eu só postar isso aqui na página aqui do YouTube, que as pessoas possam estar tendo uma referência bíblica ali, né? Então, olha que interessante isso aqui. No versículo em Amós 8:11, olha o que está acontecendo. Olha o que ele diz aqui. Estão chegando os dias, declara o Eterno, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem de sede, nem de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Eterno. Então vamos analisar. O sistema do cristianismo diz que eles só faltam muito pouco para eles alcançar o mundo inteiro. Então existem poucos países que eles não alcançaram, né? Com a mensagem do Evangelho da Graça, né? Segundo eles, né? Então tem a janela 1040, né? Eles falam lá, que seria a área do norte da África. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui rápida aqui.
E a gente vamos conectando essas coisas aí, né? E vamos ver se aparece aqui. Eu vou baixar essa foto aqui, que assim a gente consegue ver melhor aqui. Então tá aqui. Essa seria a janela 1040, né? Eles usam a latitude, longitude, né? E eles falam que é essa área ainda que não foi alcançada pelo, entre aspas, evangelho, né? Mas querendo ou não, a Europa, norte da Ásia, sul da África, as Américas, qualquer lugar que for tem igreja evangélica, tem igreja não sei do que, presbiteriana, e querendo ou não, todo cristão que eu conheço tem pelo menos uma Bíblia. E dentro dessa Bíblia eles têm a Torá. Não leem, estão cegos para a Torá, não conseguem ver a Torá para eles é um livro histórico. Entendeu? Eles não conseguem entender que a Torá é algo realmente que foi falado diretamente ao povo através de Moshe no deserto. Então, o que está acontecendo? Que temos aí, hoje em dia, centenas de milhares, vocês estão vendo que muitos cristãos estão nas igrejas, as igrejas não têm ensino da palavra, muitos de vocês aqui são testemunha, tá? A respeito disso, que não existe ensino, existe RTT, gritaria, puladeira e campanha disso, e vem aqui, faz isso, faz aquilo, mas palavra de ensino não tem. Então olha que interessante, o Eterno está falando que ia mandar uma fome, não fome de comida nem de sede, de água, mas fome de ouvir a palavra do Eterno. Então temos aqui no nosso grupinho, que é um grupo singelo, que tem mais ou menos, talvez umas 30 pessoas aí, que estão levando, que eu posso falar, não, esses estão levando a sério, né? Não se cansam dos hangouts, não se cansam de estudar, não se cansam de aprender, porque gastaram 10, 15, 20, 30 anos nas igrejas e não aprenderam nada, sempre tiveram famintos da palavra. E quando se reuniam nos domingos cristãos lá, o pastor dava lá um chazinho lá, dava lá algo. Lembra que eu te falei da babá? A babá não estava sustentando o neném, a babá não estava dando uma comidinha direito pro neném. E o neném sempre mirradinho, com fominha, chorando, né? Aí dava, o neném tava com fome, aí a babá passava lá um açúcar na chupeta e dava na boca do bebê. Aquele açúcarzinho, ela dá uma energia ali, ela dá uma enganada ali, mas não era algo de sustento, né? Não era algo realmente que pudesse falar, uau, mas isso aqui que é comida boa, né? Então, olha que interessante o que o autor do livro de Hebreus 6 nos chama. Eu já vou chegar lá, tá? Na onde eu estou querendo, mas é necessário a gente dar essa passeada aí na escritura. Olha só. Olha o que o autor de Hebreus 6, no versículo 1, diz assim: portanto, deixem os ensinos. Esse deixemos aqui não é para abandonar, não, tá? Portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé no Eterno, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos se o Eterno nos permitir. Ou seja, sabe aquela coisa que você vai numa igreja e todo domingo tem aquele culto evangelístico, né? Porque eu vejo que a ânsia dos pastores, dos líderes, é ficar enchendo a igreja de gente. Quanto mais gente tiver, melhor, mas ensino não tem. Então, o que o autor de Hebreus está falando aqui, sabe aquela coisa de você pregar, para levantar a mão, para aceitar Jesus? Ô, irmão, arrepende-se, né, dos seus pecados. Às vezes eu sou confrontado por cristãos, e quando nós questionamos alguma coisa das escrituras, né, eles falam, não, meu irmão, você não tem que ver nada disso, você tem que levantar a mão e aceitar Jesus. Ou seja, a ânsia é que alguém levantou a mão e aceitou Jesus para que essa pessoa vá morar no céu.
quando ela morrer. Mas ensino bíblico, não. Eu falo, mas lá na tua igreja não se ensina nada. Não, isso é coisa, olha, a letra mata. E começa com todos aqueles argumentos malucos, sem fundamento. Gente, eu não estou brincando não, isso é sério. As pessoas que estão aqui, que podem atestar se eu estou brincando ou não. Algum cristão vai ver isso aí, vai ficar chateado, mas é a pura verdade. Nós temos conversado com pastores no WhatsApp, homens que estão na frente de uma liderança de uma igreja e não sabem nada. Ele aprendeu aquele beabazinho ali e acabou. Então o povo está mirrado, o povo está desnutrido, que nem a nossa irmã escreveu ali. Estão com fome, né? Lembrando que nós fizemos uma alusão sobre os 5 peixes, os 5 pães e os 2 peixes, né? Os 5 pães estão associados à Torá, porque o único que pode sustentar o homem é a Torá, mais nada. Porque o Mashiach só falou da Torá o tempo todo. Você vê o profeta Paulo falando da Torá. Então eles trocaram a Torá, tocaram as palavras do Mashiach e vivem de versículos de Paulo. Isso aí é sobremesa. Paulo para mim é uma sobremesa. Mas o quente mesmo é a Torá. Mas Bill, qual é o fundamento disso tudo? Vou chegar lá. Então temos instruções para nós nos afundarmos e sairmos dessa coisa superficial, né? De entrarmos num nível sólido, né? Já falamos aí dos 4 níveis de interpretação, né? Sai daquele nível rasinho, né? Daquela coisa singelezinha, né? Vai afunda mesmo. Para de ler um versículo, lê um capítulo todo, peça ao Eterno que te dê entendimento. Então, temos aí centenas de milhares de pessoas que estão entrando num grupo chamado desigrejados, porque já se cansaram, viram que a igreja tem vários pontos que é uma farsa, coleta de dízimo é uma farsa, então já estão despertando para a farsa do que é o cristianismo, e estão abandonando o cristianismo, mas também não vão para a Torá. Aí ficam no YouTube vendo um monte de bobeira, não querem saber também dos mandamentos. Então veja bem, tiveram tão perto, tiveram lá na igreja, andaram com a Torá embaixo do braço, desprezaram a Torá lá, saíram da igreja e estão desprezando a Torá fora da igreja. Porém, existe um outro grupo que estão às vezes na igreja e começam a estudar com nós e começam a somar as contas, porque eu não ordeno e não convenço ninguém a sair da igreja, tá? Pelo contrário, eu falo, fique lá, deixa o Eterno te tirar de lá, porque eu não quero ter esse mérito de que eu tirei alguém da igreja. Mas aqui, nesse restaurante aqui, você vai comer coisa boa, coisa que farta, que vai encher realmente, vai te dar sustento, e você vai acabar virando um verdadeiro discípulo, e você vai ensinar outros também o que é a verdadeira mensagem do Mashiach. Então temos aí o Hebreus nos chamando para nos aprofundarmos na palavra do Eterno. Voltando à minha experiência que eu tive hoje, né, lá na sinagoga. Olha só. O profeta Amós falou sobre uma restauração da casa de Israel, né? Os nossos apóstolos, tá? Os emissários do Mashiach entenderam isso muito bem, porque não vou lá para me estender, porque no capítulo 15 do livro de Atos, eles estão fazendo menção sobre isso aí, tá? Só que, conforme essa evolução teológica do cristianismo, isso ficou frisado, tá? Porque lá no capítulo 15 de Atos, os gentios eram recomendados a ir a uma sinagoga para quê? Para aprender a Torá, entendeu? Então, olha só que interessante aqui. Amós 9:11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei. Não é reforma não, tá, meus queridos? Você vê que reforma, já temos 500 anos de reforma. E o que essa reforma fez? Fizeram seguidores de Calvino, Armínio, Lutero e mais não sei que lá, e mais não sei que lá, e é a predestinação, e é o outro que é o livre-arbítrio, e a teologia disso, teologia daquilo. Temos o Clóvis aqui que está com nós aqui agora no Hangout. O Clóvis falou que ficou
literalmente 4 anos estudando as loucuras dos gentios da reforma, tentando entender com uma mente europeia, greco-romana, as escrituras hebreias. E surgiram aí, abriram portas para se fundar 30 mil denominações cristãs. 4 anos, já pensou você 4 anos estudando a Torá? Então olha só, vou ler aqui de novo. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as ruínas, as suas ruínas, eu reerguerei para que seja como era no passado. Eu vou mostrar um outro texto aqui também, para vocês verem como que o nosso Mashiach realmente ele andou e falou de acordo com os profetas. Olha que interessante isso aqui, ó. No livro de Atos, Atos 1. Olha que interessante. No livro de Atos, a partir do versículo 6, o Mashiach falando. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Adão, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Está vendo? Eles sabiam da promessa de Amós. Ele lhes respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então os apóstolos entenderam, o Mashiach sabia, a igreja não entende isso. Você pergunta isso para um pastor, aí ele vai falar: não, a Israel, aquela Israel morreu, viu? Acabou. Agora existe uma outra Israel, tá? Uma outra Israel que não tem nada a ver com essa Israel. E eu não estou falando que não existe salvação para os gentios, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas se o Eterno vai excluir a Israel e não tem mais salvação para Israel, como é que você vai confiar num Deus que trai o próprio povo, tá? E não é isso que está acontecendo. Olha que interessante isso aqui. Vamos voltar para Amós 9, né? Eu vou soltar o texto que vou desolar aqui, para vocês verem como que o Eterno realmente tem um plano lindo, maravilhoso. O difícil é a gente entender isso. Olha só. Eu já li o 11, né? Olha lá. No 12, continuando. Para que o meu povo... Deixa eu soltar, porque está meio apertado aqui. Deixa eu tirar umas versões aqui. Um minuto. Okay. Pronto. Vamos ler de novo aqui o 12. Ó. Para que o meu povo consiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Eterno, que realizará essas coisas. Espera aí, então o Eterno também tem um plano para os goim? Tem um plano para os gentios? Sim. Não só Israel, como para o gentio. Porém, a Israel não tem que virar gentio. Mas o gentio tem que virar Israel. É isso que o cristianismo não conseguiu entender. Se você enxertar na oliveira verdadeira de acordo com Romanos 11, então a ideia é você perde as suas características de oliveira selvagem e você vai ficar parecida com a oliveira verdadeira. E eu não estou falando que você tem que virar um judeu, colocar um kippah e deixar uma barba. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o que você come, o que você bebe. Ou seja, se você é um cristão e o outro ali embaixo é Israel, quando eu olhar para o cristão e olhar para o israelita, eu não tenho como diferenciar quem é quem. Imagine que você tem uma família com 4 filhos e você adotou uma criança qualquer. Você adotou uma criança. E você traz essa criança para viver dentro da sua casa. Você deu de comer, beber. Quando chega nas datas das festas, essa criança vai celebrar junto com você, vai participar dos eventos da família. Por mais que eles possam ser fisicamente diferentes, biologicamente, quando você olhar aquele filho adotado, ele vai estar falando igual ao outro filho. Quando o pai falar filho, o filho adotado vai olhar também. Estão entendendo, meus queridos, o que eu estou querendo dizer? Não vai haver diferença.
Hoje você olha para um judeu, você vê uma coisa. Hoje você olha para um cristão, você vê outra coisa completamente diferente. O outro, um guarda o Shabá, o outro guarda o domingo. Um celebra as festas bíblicas, o outro celebra as festas pagãs do mundo. Mas um fala, eu tenho o Messias, e o outro fala, nós rejeitamos esse Messias que você tem. Nós temos a Torá. Então o que está acontecendo nesse mundo? Realmente, a restauração está aqui, ó. Ele está falando de restauração. E, querendo ou não, até mesmo a indústria da reforma foi algo bom, porque nenhum judeu saiu para espalhar a Torá no mundo inteiro, mas o cristianismo, o mais maluco que seja, fez. Ou seja, querendo ou não, quando um cristão entrega uma Bíblia para um gentil, ou um judeu, seja lá quem for, ele mesmo está cumprindo algo que está no coração do Eterno, porque lá em João 3,16 fala que o Eterno amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, né? Então, quando o cristão faz isso, ele está cumprindo um papel. Mas se ele rejeita a Torá, né, ele vai ouvir o quê? Mateus 7,23, né? Apartai-vos de mim, vós que despreza a Torá. Então, realmente, é algo muito perigoso que está acontecendo no cristianismo. Nos últimos, sei lá, 300, 400 anos, não sei quanto tempo faz que o cristianismo está assim. Eu não tenho essa informação, mas a coisa tem piorado. Por que a reforma não melhorou as coisas? Pelo contrário, piorou, né? Mas, querendo ou não, a Torá está sendo espalhada no mundo inteiro, a letra da Torá está sendo espalhada, o entendimento da Torá não. Agora começou a se dar o entendimento da Torá, porque temos pessoas que estavam no cristianismo, hoje estão descobrindo que, na verdade, não eram cristãos, eram judeus que tinham perdido suas identidades. E estão cumprindo com a oração do Kibbutz Galiut. Estão entendendo, amigo, profeticamente, o que está acontecendo aqui? Então agora vamos entrar onde eu estava querendo chegar todo esse tempo, né? Uma longa introdução, né? E vamos ler um pouquinho, tá? Eu gostaria de, talvez, se não der, a gente possa aí, talvez, fazer isso em duas partes, isso tudo, porque realmente é algo muito bonito, tá? Vamos ler aqui. Você vê que a maioria das vezes nós estamos literalmente lendo os textos bíblicos e explicando dentro da visão daquilo que o Eterno está nos mostrando, tá? Não estamos trazendo um outro livro eu procuro usar o máximo possível, tá? Somente as Escrituras. Então temos aqui no Isaías 42 nós temos uma descrição da missão do Messias de Israel. E quando eu falo para vocês que o Jesus Cristo não é o Messias de Israel, é porque ele não se encaixa dentro dessa mensagem. Ele não cumpre com essa visão. Porque lembrando que o Messias não está fazendo nada nesse momento. Ele faz através dos membros dele. Ou seja, o Messias é a cabeça, temos o corpo, né, e os membros, né? Se o membro não obedece à cabeça, então é como se a cabeça estivesse morta, né? Então, imagine uma pessoa que sofreu um acidente e ela esmagou o braço, né? Um exemplo, e ela manda um comando, pega esse jarro d'água e o braço não obedece. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo no cristianismo. Então, para o judeu, o Jesus do cristianismo, o Messias do cristianismo, não é o Messias. E teologicamente não é mesmo, porque o corpo, o Messias que estão obedecendo é um outro Messias, no qual o próprio Mashiach falou em Isaías, Mateus 24, que viria vários, não vários Messias, outros homens que viriam no nome dele e iam falar que ele era o Messias, porém iam enganar a muitos, e isso está se cumprindo no cristianismo. E os que estão dando ouvido para a Torá estão conseguindo ver isso. Porém, os que estão ganhando dinheiro, como eu falo aqui, muitos pastores e muitos diáconos que estão querendo ser pastores, eles não vão ver isso. Pelo contrário, o Eterno vai permitir que eles se afundem cada vez mais no engano. E eu falo isso sem medo de retaliação, porque isso é verdade. Tá?
Eu confio no Eterno para guardar a minha ida e a minha saída, tá? Então vamos lá. Olha aqui a missão desse Mashiach, né? O Mashiach é bíblico, né? Isaías 42. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Você lembra quando o Mashiach saiu daquele migve, daquela imersão, pelo seu primo Yochanan, né? Ele se ouviu uma voz do céu que falou exatamente isso aí, né? Eis aí o meu filho a quem eu me comprazo, né? Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações, tá? Olha só, vamos ver outras traduções aqui, ó. Revelará o que é verdadeira justiça aos gentios. Outras traduções está ao gentio. Você pergunta para um cristão o que é justiça, ele não sabe. Ele não sabe, quer ver? Vamos ver biblicamente o que é justiça. Vamos lá, vamos para Salmos 119. Se eu não me engano, é versículo 140. Aqui, ó. 142. A tua justiça é eterna e a tua lei é verdade. Eu vi um filósofo falando, se eu não me engano, acho que foi Pitágoras, algum desses gregos aí. Ele falou algo bem interessante, eu vou copiar o que ele falou. Se o que é verdade era verdade ontem, tem que ser verdade hoje e será verdade amanhã também. Então, para o salmista, a Torá era uma verdade. Para o Mashiach, a Torá é uma verdade. Para os apóstolos, a Torá é uma verdade. Porém, chega no cristianismo evolutivo, que passou por uma transformação, passou por uma reforminha, a Torá deixou de ser verdade. O que virou verdade agora é as palavras do Mashiach isoladas e as palavras de Paulo. Isso é verdade. Não, mas... E no passado? Então, não. Não é verdade mais. Deixou de ser verdade. Então, olha o que o filósofo falou. O que é verdade foi verdade ontem, será hoje e será amanhã. E hoje nós estamos descobrindo que nós somos enganados lá na casa da babá, mentiram para nós e falaram que essa verdade tinha inspirado. Agora tem uma outra verdade. Estão entendendo, meus amigos, o que eu estou querendo dizer aqui? Então vamos voltar lá para o profeta Isaías, né? Então teria que levar ao quê? A Torá. E ele trará a Torá às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. O que mais se vê aí, principalmente agora que eu tive aí recente no Brasil, tive bastante tempo, você liga a televisão, você vê um evangelista berrando, urrando, querendo ganhar as pessoas no grito. Mas o Mashiach está falando que não é para fazer nada disso. Não se ensina assim. Não é no emocional, que nem nós estávamos pesquisando esses dias, o significado da palavra arauto. Arauto é como se fosse um dramaturgo que é treinado a pregar para comover as pessoas emocionalmente. Isso começou na Europa lá nos anos 1600. O arauto sai na rua pregar para, ai, por favor, aceita Jesus, vem para a igreja. Coisa completamente sem lógica. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Lembrando, o conceito de fé é ser fiel aos mandamentos, né? Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, em sua Torá, as ilhas porão sua esperança. Ué, mas você fala de Torá para um cristão? Não. A minha esperança é na campanha. A minha esperança é no meu pastor. A minha esperança é ser membro daquela igreja. A minha esperança é eu dar o dízimo para que esse Deus me abençoe cada vez mais. Olha que interessante. Eu vou dar uma... Olha o que o cristianismo faz. O cristianismo apelativo de hoje, ele faz isso. Ele cria... ele apresenta um produto, ele cria uma necessidade e cria uma urgência. E é bem engraçado isso, que quando a gente começa a confrontar os cristãos com a teologia deles,
Ai, Bíblia, aceita Jesus. Ah, então se eu aceitar Jesus agora, vai mudar o quê? Então apresenta um produto, cria-se uma necessidade e cria-se uma emergência. Mas, pastor, não, porque amanhã você pode morrer e sem Jesus você vai para o inferno. Tá vendo? Emergência de aceitar o Jesus agora. A necessidade de aceitar o Jesus. Mas por que eu devo aceitar Jesus? Não, porque para você ter comunhão com Deus, tá? Mas lembrando que ele pensa que eu não creio no Mashiach, tá? Tá, mas eu tenho comunhão com o Eterno, eu oro, eu estudo a palavra do Eterno. Para que eu preciso desse Jesus? Porque esse Jesus, se eu aceitar esse Jesus, eu vou ter que deixar de ser judeu. Eu vou ter que guardar o domingo, vou ter que guardar o Natal, vou ter que comprar uma árvore de Natal, vou ter que começar a comer porco. Porque é assim que eles falam. Não é mais o gentio ser enxertado na oliveira verdadeira. É o contrário. O judeu deixa de ser judeu e vira cristão. Você está vendo como é que as coisas mudaram? E profeticamente o próprio Isaías está falando isso no capítulo 5, que ele fala que os homens vão chamar o doce de amargo, amargo de doce, luz de trevas e trevas de luz. Então a prática cristã que é treva, eles acham que é luz. A nossa amiga Sheila passou um texto aqui. Vamos ver o que está falando em Romanos 11 e 15. E vamos desvendar o mistério da babá. Quem é essa babá? Falando do Eterno, a necessidade dele, ele usa até uma mula, né? Olha só. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a aceitação senão vida dentre os mortos, né? Olha que mistério, né? Israel, vamos dizer, corporativamente rejeita o Mashiach, porque individualmente muitos aceitaram, né? Mas corporativamente rejeitou, e isso já era profeticamente que iria acontecer, né? Então, por causa disso, eles acabaram abrindo uma chance para os gentios e até mesmo para Israel, que virou gentílica. E estava cortada já desde o exílio. Lembra uma coisa, amigos. O exílio se deu mais ou menos na época, mais ou menos 700, 800 anos antes do Mashiach, tá? Já se deu o exílio e Israel nunca mais voltou para a terra. Olha o 16. Se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Você está vendo? O cristão, na verdade, está enxertado em outra coisa, menos em Israel. Porque pelos frutos, pelo DNA. E o Mashiach falou, olha, muitos vão vir vestidos com roupa, mas na verdade com roupa de ovelha, mas na verdade são lobos. Então, se você pegar o DNA desses lobos, você bota no microscópio, dá lobo. Não dá DNA. Uma ovelha não vira, um lobo não vira ovelha. Tá? Mas ele pode botar uma roupa de ovelha. Agora, uma ovelha, ela passa por uma transformação e vira lobo, viu? Essa mutação acontece. O cara entra na igreja, ele é bonzinho, ele ama Jesus, aquela coisa toda, quando ele vira um lobo. Ele deixou de ser uma ovelha e virou um lobo. Esse tipo de mutação, de evolução, acontece, tá? Na igreja acontece. Na igreja tudo acontece, tudo é possível. Então vamos voltar aqui para o nosso Isaías 42. Eis, diz o Eterno, o Elohim, aquele que criou o céu e o estende, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Eterno, o chamei para a justiça. O que é justiça, meus queridos?
não é a minha justiça. Esses dias nós pegamos aí um líder aí de uma igreja aí, parece que é no interior aí, parece que é um lugar aí no interior do Brasil aí, falando que a Torá era um trapo de imundícies. E é homem que diz que está na Techuvá, que não adianta nada guardar Shabá, não adianta nada deixar de comer porco. Não, como não adianta? Esse é o caminho de justiça que o Eterno estabeleceu para o povo dele. Não é trapo de imundície, não. É isso mesmo, Rondônia, perto da nossa amiga Aline. Olha que loucura. Estão entendendo, meus queridos? Então, olha lá. Segurarei firme a sua mão, e eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. O que é a luz na Torá? Vamos lá, vamos usar a Bíblia para explicar ela mesmo. Vamos lá, Provérbios 6, 23. Vamos lá. O que diz aqui? Olha que lindo. Pois o mandamento é o quê? É lâmpada, e a instrução, Torá, traduzido direitinho, né? É luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à luz. Ó. Então quer dizer, aquilo que os homens lá no passado chamavam de luz, hoje no cristianismo é trevas. Mas o cristão tá lá, né? A babá tá jogando Bíblia para tudo quanto é lado. Tá dando tiro para tudo quanto é lado, né? Deixa eu... Aqui. Olha só. Voltando lá para Isaías 42. Então, o Mashiach era para ser um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Os gentios estão apagando essa luz porque estão falando que a Torá não vale mais. Que agora basta você levantar a mão, aceitar Jesus e ir para uma das 30 mil denominações cristãs, que todas se opõem à Torá. Tem um grupo aí, adventista aí, que guarda um Shabá aí, que eu não sei direito como é que é, parece que começa à meia-noite, e não estou desprezando ele, pelo menos estão fazendo alguma coisa, não comem as comidas imundas, né? Mas seguem uma gentia chamada Ellen White. Falei o nome dela? Tá. Ela já morreu, não vai acontecer nada, né? Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos. Cativos do quê? De onde que são esses cativos? E para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Eterno, esse é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem as imagens o meu louvor. Vejam as profecias antigas, aconteceram e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Eterno um novo cântico. Muitos falam assim, Bill, não consigo nem mais ouvir aqueles louvor evangélico. Olha só, aquele louvor que é cantado na casa da babá, tem coisa ruim ali. Porque aqueles louvores ali estão exaltando o Mashiach, estão adorando o Mashiach, mas rejeitam a palavra do Eterno. Não louvam o Eterno. Então muitos já estão entendendo, né? Olha o comentário do Vic aqui. Escuridão é falta de conhecimento da verdade. O Mashiach não falou lá que ele é a luz do mundo? Aí as pessoas se focam na pessoa do Mashiach, né? Mas não se focam no ensinamento do Mashiach. Seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar, cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glórias ao Eterno, e nas ilhas proclame seu louvor. O Eterno sairá como homem poderoso, como um guerreiro, despertará o seu zelo, com um forte brado, o seu grito de guerra. Isso aqui já está falando do Mashiach, lá em Apocalipse. Veja bem, o profeta Isaías, eu fico imaginando a cabeça dele, ele lendo essas revelações, esse entendimento dele. Porque ele profetizou a primeira vinda, profetizou a segunda vinda do Mashiach. Será que ele entendia essas coisas?
Será que ele entendia o que estava acontecendo? Triunfará sobre os seus inimigos. Ah, então o Mashiach vai ter inimigo? Aliás, o Mashiach tem inimigo. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Lembra que conforme vocês largaram o cristianismo, vocês não sentiram a mesma experiência que tiveram quando entraram no cristianismo, quando vocês aceitaram Jesus? Porque o Jesus é gente boa. O Jesus me ajudou em muita coisa. Eu posso falar de inúmeras coisas que o Jesus fez para mim. Só que conforme eu fui tirando essa roupagem dele, através do ensino da palavra, a verdadeira identidade dele, que estava oculta, acabou se revelando, e eu vi que a igreja vestiu uma maquiagem nele. Lembra que eu já comparei, né, o Mashiach em relação a Josué no Egito, né? Josué no Egito perde a identidade dele, ao ponto que os judeus estão na frente de Josué e eles não conseguem ver o Mashiach, né? Não conseguem ver José, né? E José foi o quê? Foi um salvador no Egito, né? E era tido como um deus também pelos pagãos, né, no Egito, né? Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a vegetação, tornarei rios em ilhas e secarei os açudes, conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Ó, não é isso que nós estamos fazendo? Eu não conhecia a Torá, e hoje a Torá é algo que está sendo algo que nós estamos tendo intimidade, né, com a Torá, né? Por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não as abandonarei. Abandonarei quem? Abandonarei quem? Israel, né? Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em mais esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo? E surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como o servo do Senhor? Muitos dizem, né, batem no peito, né? Estou falando do cristianismo, tá? Eu sou servo do Eterno, mas está cego para as coisas do Eterno. Eu não tenho coragem de falar que eu sou servo do Eterno, tá? Porque para mim falar isso, eu acho que eu tenho que comer muito arroz e feijão. Mas muitos falam, porque eu sou missionário, porque eu sou diácono, e já bate no peito, eu sou servo do Eterno. Aí você fala de Torá, não, tá cego. Aí não estou falando que não é servo do Eterno, estou falando que está cego. Porque olha quem está falando, quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Eterno. Você vê muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Quantos estudos nós passamos para os irmãozinhos do cristianismo e não dão nenhuma atenção, porque não só estão cegos, estão cheios de gordura, cheios de arrogância, porque judeu não sabe nada, o meu pastor é que sabe, toda aquela loucura toda que vocês já estão careca de saber. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Eterno, por amor da sua retidão, tornar grande e gloriosa sua lei. Ó, mas a ideia aí do cristianismo moderno de hoje não é de sufocar a lei, de jogar a lei por terra. Não sei se vocês sabem disso, durante a Inquisição, quando os católicos invadiam uma sinagoga, antes de botar fogo na sinagoga, os soldados tiravam a espada assim e falavam, quem quiser sobreviver vai ter que aceitar o catolicismo agora, e eles rolavam a Torá no chão assim, e fazia com que a congregação fizesse uma procissão e pisasse em cima da Torá. Ou seja, jogando mesmo, mas eles tinham o Jesus, né? Com o crucifixo no peito, né? Mas esse é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas e escondidos em prisões. Ó, eu vejo as prisões aqui, igrejas, tá? Então lá
acorrentado. A gente fala alguma coisa, na mente deles não aceita. Quer ver? Olha que interessante isso aqui, ó. Vamos de novo lá o nosso grande profeta Rocheia. Olha o que ele fala aqui, ó. 8. Olha que interessante isso aqui, ó. Lá no 13, né? Acho que é 13. Ó, a partir do 11, olha só. Embora Efraim tenha construído muitos altares, porque nós entendemos que Efraim e Manassés está espalhado no mundo inteiro e enfiado nas igrejas católica, protestante, se puder imaginar. Porque Efraim já tem um espírito de idolatria. Tá? Lembrando que Efraim nasceu lá no Egito, lembra? Efraim é filho de José, né? E os dois nomes, se eu não me engano, se você associar os dois nomes, é uma grande multitude de peixes, tá? Se eu não me engano, algo assim. Embora Efraim tenha construído muitos altares, né? Quer ver? Olha o que Efraim fez. Pará! Olha aqui, ó. Olha quantos altares. E todos os altares têm conceito pagão. Essa torre aqui representa um pênis, o pênis de Nimrod. Aí você vai lá dentro, tem um altar. Aí você vai lá dentro, tem, querendo ou não, tem uma Torá, tem uma Bíblia. Tá entendendo, meus amigos? Exatamente, ó, a irmã tá falando aí, ó. Mateus 13, 47, 48 fala de peixes bons e ruins, né? Interessante, mano. Eu vou até guardar esse aí que eu quero mencionar algo a respeito disso também. Então tá vendo só? Olha quantos altares que Efraim fez, tá? Junto com os gentios, né? E toda essa loucura. Então, olha, embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, não fala aqui, vem aceitar Jesus aqui, né? Para perdão de pecado, né? Eles se tornaram altares para o pecado. Por quê? O pastor vai blasfemar o nome do Eterno falando contra a Torá. Eu lhe escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideram algo estranho. Eles oferecem sacrifícios, né? O que se ensina lá na igreja? Vem o quê? Fazer o quê? Sacrifício. E come a carne, mas o Eterno não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Vou parar aqui. Olha que interessante. Então vamos lá. Dando continuidade aqui. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Eterno contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre ele o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam, e isso os consumiu, e ainda assim não o levaram a sério. Ou seja, essa profecia é algo que estava nos dias, tá, de Isaías, e consequentemente nos dias de hoje também, porque a Israel está enfiada nas igrejas. Parece loucura, mas isso é verdade. Porque na hora que a coisa aperta, Israel acaba se voltando para o Eterno, acaba procurando um altar. Porém, vai no altar errado. Porém, se volta para as coisas erradas. Porém, acaba se contaminando. Porém, acaba deixando a Torá de lado. E é exatamente o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, com os nossos amigos que iniciaram a restauração, já largaram a Torá de lado, já estão buscando outras coisas, como Cabala, Talmud, e todas as outras coisas mais aí, tá?
que o mundo pode oferecer. E fala, aí você fala com eles, não, eu estou na Torá. Tá nada, tá na Cabala, tá no Zohar. Mas e os estudos da Torá? Não, isso aí, esse livro aqui vai me ajudar a entender a Torá, entendeu? Não entendi. Você não precisa de ajuda de nenhum livro para entender a Torá. A única coisa que você tem que fazer para entender a Torá é começar a estudar. Não é assim, você é contra o povo de Israel, e começa com toda aquela loucura, tá? Então você vê, Israel é assim, ela tem essa coisa pagã, ela começa e daqui a pouco ela já desiste. O Eterno tenha misericórdia do nosso povo. Então temos aqui, vou começar a falar da Babá agora, né? Eu vou usar esse texto aqui, que está em Mateus 13, tá? E realmente não vai dar para fazer esse estudo, porque eu queria realmente fazer uma coisa bonita e cobrir mais coisas, mas eu não quero estender muito, mas vamos lá. Vamos fazer assim, nós lemos o 42, e eu queria chegar ao 49, mas realmente é muita coisa, e vamos fazer isso de repente amanhã, tá? Para não ficar muito extenso. Deixa eu só mostrar algo aqui antes de eu abrir isso aqui, e vou mostrar qual a diferença, né? Ó, eu digitei aqui na net aqui, esse conjunto aqui, para a gente entender. O que é uma pescaria comercial? Olha só, estão vendo aí, né? Então temos aí grandes barcos, grandes redes, cercando mesmo os peixes, né? E pescando com força, né? E estão pegando muita coisa, né? Então, vimos essa imagem aqui, agora vamos para essa parábola, né? Para a gente poder encerrar essa parte do estudo. E vamos lá, olha só. Mateus 13, 47 e 48, né? Então, olha só. Peraí, a Sheila falou um negócio interessante aqui. Peraí, onde que está isso aí? Oséias 7, 12, é isso, Sheila? Vamos lá. Olha, Oséias é um cabra tão bom que ele merece fazer um estudo só com ele. Olha só que interessante, Oséias 7. Olha só. Ó, olha só. Efraim, olha que lindo. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo fica grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Eterno. Ó, é duro, né? Coração duro, né? Dureza, né? Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Oh, meu pai. Promete para Efraim que vai dar um cargo na igreja. Ele fica doidinho. Ah, Efraim, você vai ser um pastor aqui, você vai ser um diácono aqui. Ele fica pirado. Que negócio de Torá, rapaz. Eu vou montar uma igreja para mim. Eu não estou vendo essa parte da rede que você falou. Tá onde? No 12? No 12. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, ó. E eu os farei descer como as aves dos céus. Ó, que bonito isso aqui. Quando os ouvirem em sua reunião, eu os apanharei. Vocês lembram que o Mashiach falou, né, para Pedro, né? Vou te fazer um grande pescador de homens, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui de novo, rapidinho aqui. Para essa grande pescaria aqui, né? Essa pescaria comercial, né? Olha só, olha quanto peixe, né? Aqui é a igreja, viu, meus queridos? Porque o judaísmo não faz isso, né?
Isso aqui é a igreja lançando as suas redes, né? Estou falando dessa igreja maluca mesmo aí, com suas 30 mil denominações, tá? Olha só. Pescando tudo quanto é tipo de peixe, né? Olha, eles têm uns viveiros, né? Que eles mantêm o peixe lá, já cria o peixe no mar ali, né? Aquela coisa toda, né? Olha só quantos peixes aqui na praia foi aparecendo, né? Então temos aí, ó, várias denominações, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E às vezes dá uma briga entre essas denominações também, tá? Olha só. Agora vocês então entenderam que eu estou associando a igreja com esses barcos pesqueiros aqui, né? Então vamos para Mateus agora, 13, vamos ler aqui. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada no mar e é apanhada toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os peixes ruins. Olha que interessante aqui. Para quem está estudando com nós um tempinho aqui, já sabe que a palavra assentar, se assentar é a palavra yeshiva. É o que nós estamos fazendo. Eu estou sentado aqui e eu creio que alguns irmãos estão até deitados aí, né? Geralmente a Sheila faz os estudos deitada na cama dela, tá? Não sei se ela vai ficar chateada de ter falado isso ou não. Mas é assim que é para você estudar a Torá. Sentado, uma coisa relaxada, não aquela loucura. Por exemplo, tem umas igrejas aqui nos Estados Unidos que tem 4 cultos num dia só. A Sheila falou que está de boa. Então é assim, você vê no Sermão da Montanha, aí o Mashiach mandou eles se assentarem, porque significa que ele vai ensinar algo. Então, olha que interessante. Então temos essa igreja comercial agora nos últimos dias, espalhando a Torá de uma forma frenética, e nós temos que ganhar o mundo, e nós temos que alcançar a janela 140, e manda um missionário. Eu tenho um amigo meu missionário que está aqui, ó, nessa parte da Nigéria aqui. E eu tenho que ganhar as pessoas para Jesus, e eu tenho que ganhar, e toda aquela loucura, e gastam milhões de dólares todo ano, mandando missionário, aquela loucura toda, e manda fazer. É lindo o trabalho. Não estou condenando o trabalho que a igreja está fazendo. Mas o Mashiach, já sabendo disso, então o Eterno está usando a igreja para um propósito, porque eu fui alcançado através da igreja. Entendeu? Eu declarei uma falência na minha vida e eu falei, eu preciso procurar uma igreja, né? E lá nessa igreja doida aí, o Jesus me ajudou, fui libertado de droga, entendeu? Consegui trabalho, sabe essas coisas corriqueiras, normal? Sabe aquela coisa quando você é crente novo e você ora e o Eterno responde imediatamente às suas orações? Essa foi a minha experiência. Eu tive uma experiência que o meu carro fundiu o motor da minha caminhonete. Eu orei em nome do Jesus dos crentes. Eu andei 700 milhas com o motor fundido. Eu fui curado. Muita coisa, entendeu? Não tô reclamando da babá, não. Só estou falando que você tem que entender que você tem que sair fora dessa babá. Sheila, você poderia achar para mim aquela tradução de Gálatas 3:23 do blog do Wagner, por favor? Ele podia botar o link aqui? Que eu vou fazer uma associação com isso aí para a gente poder encerrar e poder dar continuidade mais tarde com o estudo. Então, olha só o que acontece, né? Então, o reino dos céus é associado a uma igreja de 30 mil denominações que está freneticamente pescando pessoas nesse mar, nessa multidão, e pega todo tipo de peixe. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia. Praia é lugar sólido, não é aquele mar, né, aquele oba-oba, né? E agora alguém vai se sentar na praia e vai juntar os peixes bons, né? Teologicamente falando, o que o Mashiach está falando, vai ensinar a Torá para esses peixes. E os peixes ruins joga fora. Vocês estão entendendo, meus queridos, o que eu estou querendo dizer? Porque a Torá ensina a gente a separar peixe ruim e peixe ruim de peixe bom, né?
Então, ou seja, essa babá, ela é rica, ela tem muito dinheiro, e ela sai por aí mesmo evangelizando, e abre igreja, e funda templo, que vai no Amazonas, e prega para índio, e prega para não sei o que lá, e prega para macumbeiro, prega. Ela até se faz muçulmana, né? Porque aqui nos Estados Unidos tem um movimento chamado Crislã, onde os cristãos estão fundindo, né, com os islâmicos, né, para ganhar mais pessoas para Jesus, que eles querem ganhar os islâmicos para Jesus, que o islâmico tem que aceitar Jesus, não pode ficar fora dessa salvação, né? E toda essa coisa frenética, né, de querer ganhar, né? E eles estão fazendo esse trabalho aí, dessa pescaria industrial, agora, num privado, né? Conforme está havendo uma separação, né? O povo está entendendo que a Torá é válida. No caso aí é a Aline tem pouco tempo que saiu, talvez tem uns 2 anos que saiu da igreja, está entendendo que a Torá é válida, está entendendo que os mandamentos são válidos, entendeu? Então, ela está aí estudando a Torá com nós. Então, é assim que eu entendo, tá? E se alguém discorda, não tem problema também. Ó, tem 1 ano e 5 meses. E essa moça, realmente, eu fico impressionado de ver o desempenho dela. Ela pega os nossos áudios, ela passa para MP3 e distribui, né? No WhatsApp. Então, realmente, parabéns, viu, irmão? Que se todos pudessem seguir teu exemplo, tá? Tem um rapaz aí, eu nem sei o nome dele, ele pega o nosso estudo, passa para MP3 e distribui para as pessoas em CD. Um outro rapaz entrou em contato comigo, que ele baixa os estudos também e toca no trabalho dele. Ele é torneiro mecânico, né? E toca lá no trabalho dele. E para você ver, quando eu estava lá na casa da babá, lá, né? Quando a babá estava cuidando de mim, uma profetizou que isso iria acontecer. Há mais ou menos, sei lá, uns 16 anos atrás, algo assim, não lembro. Eu era recém-casado. Ela profetizou isso, que isso ia acontecer. Então, realmente, o Eterno é tremendo, né? Então, vamos aqui. Nós temos aqui, essa aqui é uma tradução que usa os nomes, assim, vamos dizer, menos profanos, né? E então você vai ver que Yahushua e assim por diante, Yahoo, tá? E eu quero ler que essa tradução da parte de Gálatas, especialmente do 23 em diante, né? Ela tá bem completa. É uma peshita, né? É isso aí. É uma peshita aramaica, né? Eu não tenho em português, tá? Eu tenho em inglês. E se alguém quiser, a Sheila tem essa peshita em português, tá? Então vamos lá. Olha que interessante isso aqui, ó. Primeiro, vamos fazer o seguinte, para a gente bagunçar um pouco, vamos ler essa versão na contemporânea da tradução de português, normal aqui, para vocês poderem analisar, né? Então vamos aqui, ó. A partir... Antes que alguém fale, né? Gálatas 3:10, né? Já explicamos o que é obras da lei, né? Obras da lei não tem nada a ver com a Torá, né? Obras da lei são um conjunto de leis talmúdicas chamada Hamaseia HaTorá, né? Já explicamos isso. Temos um blog a respeito disso, tá? Mas eu quero me focar mesmo no versículo 20. Vamos pegar no 21. 21. Então a lei opõe-se às promessas do Eterno? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa é que pela fé no Mashiach fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei. Nela encerramos até que a fé que haveria de vir
fosse revelada, pois a lei foi o nosso tutor até que Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, no entendimento contemporâneo do cristianismo, é o seguinte: eu estava debaixo da lei, o Jesus chega como se fosse um xerife, me liberta da lei ruim e agora não preciso mais obedecer a Torá. É exatamente isso que eles creem. Porém, o gentil nunca esteve sujeito à lei, nunca teve obedecendo o Shabá. Então é mais ou menos assim: o gentil estava obedecendo a Torá. Olha como eles realmente não param para analisar. O gentil estava fielmente obedecendo os mandamentos do Eterno, cumprindo com a Torá, guardando o sábado, celebrando as festas do Eterno, né? Aí chega o Jesus e te liberta dessa lei e agora ordena você comer coisa imunda. Agora você vai celebrar Natal, você vai celebrar Ano Novo. Tudo que não presta você vai celebrar porque o Jesus te libertou da lei. Mas quando é que os gentios estavam cativos à lei? Nunca tiveram. Se é quem o Mashiach tinha que libertar, eram os gentios, era Israel, libertar da lei, né? Porque a lei é ruim, a lei mata, é maldição e toda essa loucura. Porém, não é isso, né? Então vamos analisar agora, vamos ler essa outra versão aqui, dessa Peshita aramaica, e vamos começar também no 21, né? Portanto, a parte legal da Torá é contra as promessas de Yahweh? Jamais será, pois se a parte legal da Torá tivesse sido entregue a fim de que nos desse vida, Raim, então verdadeiramente a Sedaká, ou seja, a justiça, teria sido concedida por seguir a Torá, porque você não consegue justiça pela obediência à Torá, você não consegue salvação. Porém, uma vez salvo, agora você tem que andar de acordo com a Torá. Não existe outra opção. Eu creio no Mashiach, creio no Eterno, mas vou andar violando a Torá. Porque é uma consequência da salvação. Obediência à Torá é uma consequência da salvação. De uma forma legalística, o que é legalismo? Perversão do entendimento das escrituras. É isso que o judaísmo por muitos anos acabou fazendo e criaram cercas em volta dos mandamentos, ao ponto que o povo não sabia o que era mandamento e o que era cerca. Mas a escritura resumiu tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela emuná, né, fé, em Yahushua, Hol Mehushakai, talvez eu não estou falando de forma correta, pudesse ser dada aos que creem. Mas antes que viesse a emuná dos Netzarim, estávamos aprisionados em sujeição ao sistema que resulta em perverter a Torá em legalismos humanos, mantida e guardada até que essa confiança com ternura e emuná que viria fosse revelado. Portanto, a Torá nos serviu de um administrador, nos levando ao Derek. Derek é caminho, tá? Do Hol Mehush Shikai, para que pela emuná, confiante nele, possamos ser declarados justos. Mas depois vindo a emuná dos Netzarim, não estamos mais debaixo dos mestres das escolas legalísticas. Não tem nada a ver com o que está falando na versão cristã lá. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o conjunto de normas e regulamentos das igrejas, elas têm também uma Torá também. Por exemplo, a Assembleia de Deus não pode ter barba. A outra, a mulher não pode usar brinco. A outra, o cara não pode pregar sem gravata. A outra, o cara, por exemplo, sei lá, um monte de legalismo. A igreja está cheia de leis também. Você tem que concordar com aquele sistema. Está entendendo?
Então não mudou nada, não tem diferença da igreja para o judaísmo, porque todos também estão pervertendo também o sistema de entendimento da Torá. Então essa tradução é perfeita, 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 perfeita. Olha que interessante aqui, olha só. Vou ler aqui mais uma vez, ó. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu diminuir aqui, para a gente poder, eu quero colocar lado a lado aqui, para a gente entender, tá? E eu vou dar uma pitadinha aqui, vou acrescentar umas coisas aqui, para a gente poder, para ficar mais rico o texto, né? Então vamos lá, agora deixa eu pegar o Gálatas aqui e botar aqui do lado, tá? Deixa eu tirar essa tradução daqui para ficar só uma só, vai nos ajudar bastante esse entendimento. Só um minuto aqui para a gente poder comparar versão com versão, para a gente entender quem é que está pervertendo o que, né? Vamos lá. Vamos lá, peraí. É meio difícil aqui, mas a gente vai chegar lá. Então vamos lá de novo. Então vamos lá. Olha aqui. Pegando o 23. Antes que viesse a fé, é como se não tivesse fé, né, na visão deles, né? Estavam sob a custódia da lei. Tá, gentio não estava debaixo da custódia da lei porque não cumpria com a Torá. Nela encerrados como se estivessem presos. Ah, eu estou preso nessa lei. Não é assim que eles falam. Vocês estão presos na lei. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor. Até que então agora eu não preciso desse tutor, né? Porque agora eu estou na lei. Aliás, eu estou na graça. Então eu não preciso mais de lei. Mas, amigo, mas quando é que você teve em obediência à Torá? Nunca. Mas, tá vendo como não tem lógica isso? Então, olha aqui, no 23. Mas antes que viesse a emuná dos Netzarim, estávamos aprisionados em sujeitão ao sistema que resulta em perverter a Torá. Completamente diferente. Estão entendendo? Qual era o sistema que estava pervertendo a Torá na época de Paulo? O judaísmo. Qual é o sistema que perverte o entendimento da Torá nos dias de hoje? O cristianismo. Vocês estão vendo que todos, tanto o judeu como o gentil, estão fazendo literalmente a mesma coisa? Então, olha só. Então, de novo, vamos lá. Mas depois vindo a emuná Netzarim, não estamos mais debaixo dos mestres das escolas legalísticas, porque todos vós sois Binei Yahu, né, filho do Eterno, pela emuná. Ou seja, a babá que estava prendendo nós lá na igreja, que não deixava nós guardar o Shabat, que não deixava nós celebrar as festas do Eterno. Esse é o sistema legalístico que perverte o entendimento da Torá. Vocês estão entendendo, meus queridos? Como que é tremendo isso? Como que não tem nada a ver com essa história de que Jesus veio libertar alguém da Torá. Não tem nada a ver, porque o gentio nunca teve preso a Torá. O gentio hoje, o cristão, ele está preso ao sistema legalístico lá da igreja. Assim como o judaísmo também, em partes, também está preso a esse sistema também. Que acaba impedindo mesmo deles verem até mesmo o Mashiach, porque, em verdade, a igreja não tem cacife para mostrar o Mashiach para um judeu. Não tem autoridade, não tem conhecimento nem do Novo Testamento, não conhece nem o que realmente Paulo está falando, e muito menos o que os profetas estão falando, e nem se fala de Torá, porque não se toca no livro da Torá. O cristão levanta a mão, aceita Jesus, e o pastor manda ler, não quer dizer que ele vai obedecer, né? A partir de João. Então tem muita mais coisa a gente falar. Eu não quero me estender muito mais no estudo, eu quero parar por aqui, né? Eu quero estar cobrindo aí Isaías 42, se possível, né? Alguns pontos, né,
entre, mas eu quero ler também o Isaías 49, que no Isaías 49 profetizou literalmente essa igreja evangélica nos dias de hoje. E vocês vão ver o quão lindo que é o que está para acontecer, e aliás, o que já está acontecendo, tá? Nos últimos dias, tá? Então, que o Eterno nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Sheila, você quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa. Não, a Sheila parece que não está aí. Bom, então que o Eterno nos abençoe e nos guarde. E de repente amanhã a gente dá continuidade nesse estudo aí. E Shalom Aleichem.